A gente tá começando assim, ó. Tá escutando o somzinho? Música, é isso. Você imagina alguém que saiu, né, da religião, foi estudar, se formou, se tornou professor, fez mestrado, virou doutor. Aí dá essa viradinha de chave, era pastor da religião, acaba voltando devagar novamente para a música. E a música é um universo amplo, né, que abre inúmeras possibilidades e horizontes. É isso mesmo. Hoje a gente vai conversar no podcast, olha, com o nosso convidado é Valtenir Soares de Abreu. Ninguém conhece ele com esse nome porque por aqui ele é Val Abreu. Ele é cantor, professor doutor, graduado em pedagogia, graduado em letras, mestre em letras, doutor em linguísticas aplicada, músico, multi-instrumentista de expressão popular, cantor, pesquisador de temáticas relacionadas aos direitos dos grupos de minorias, né? De minoritários, grupos minoritários, da religião, a música, a história do professor doutor Val Abreu, quem eu tenho o prazer de sempre receber por aqui pelo podcast, para cantar e conversar com a gente, porque os momentos musicais com ele são sempre fascinantes. Olá, Val, tudo bom? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. E se você gosta de episódios assim, se você gosta de entender um pouquinho mais de como acontece essa realidade por aqui, dá um like pra gente, segue o canal. Quando você segue, você é notificado, né, de quando a gente entra no ar, né? Ou seja, dessas informações que a gente traz para você sempre, com conhecimento e informação sobre a Amazônia. E quando você compartilha ou dá um like, o YouTube entende que o que a gente está levando para você é informação e comunicação de forma muito interessante. E eu acho que um assunto assim você pode inclusive compartilhar com outras pessoas. Então compartilha também, segue o canal e continua aqui com a gente. Hoje a gente está por aqui com uma batatinha rústica. Você gostou do seu drink? Tá delicioso. Eu recomendo. Você tá com Godfather, né? Godfather, sim. E olha, gente, do nosso queridíssimo Gustavo sempre vem com novidades aí. A gente fez um videozinho muito rápido aqui dessa delicinha aqui da mesa. Gustavo? Tem um vídeo aí? Dá pra rodar o vídeo aí? O vídeo que eu tinha acabado de te enviar ou seja, a gente tá com batata rústica na mesa hoje, Godfather, né, essa bebidinha aqui azul, eu tava com ela aqui na mesa, agora o Gustavo tá mostrando imagens aí de fora, geralmente de momentos de shows que o Val Abreu realiza por aqui, de momentos muito descontraídos, mas voltando pra cá pra mesa, essa bebidinha que eu tava comentando aqui, muita gente me pergunta, né, porque a gente colocou nas redes sociais, enfim, queria aproveitar e mandar um abraço pra Jocely e para alguns amigos meus que estiveram lá na Guiana esses dias. Gente, para quem não sabe, Roraima faz fronteira com a Guiana Inglesa e faz fronteira com a Venezuela. E na Guiana Inglesa tem umas novidades sempre, né? Eles são fabricantes de rum. Então você tem uma facilidade para conhecer as inúmeras condições de rum que tem na Guiana. E ela trouxe para mim umas lembrancinhas, né? E entre elas trouxe essa bebida deliciosa, que é Basil, eu chamo de Basil Seed, né, que é um formato de drinks, né, para você fazer drinks, mas ele é à base de kiwi e tem de inúmeras frutas. A gente que está por aqui na fronteira sempre tem essas novidades, né, Val? Opa. Só sabe quem vive aqui nesse pedaço da Amazônia, né? Vamos de brinde? Vamos. Pega aí o seu drink aí. Ah. Seja bem-vindo, bora conversar. Obrigado, então, né? Vamos conversar, vamos bater papo, que é sempre muito bom. É uma delícia, gente. Sem comparação. Esse drink aqui já é o meu favorito, com certeza. Você era pastor? Me conta essa história. Sim. Aproximar um pouquinho mais do microfone. Eu venho Família de assembleianos. Eu venho de uma família de assembleianos, muito, muito tradicionais. Quando eu nasci, os meus pais já eram da igreja. E desde muito cedo eu comecei a demonstrar uma certa habilidade para as funções de liderança dentro da igreja. De maneira que aos 11 anos de idade eu já fazia preleções, eu já pregava na igreja. Aos 13 anos eu comecei, 12 na verdade, eu comecei a dar
aulas na escola bíblica dominical, que é uma reunião muito, muito tradicional que acontece na Assembleia de Deus. Então, esse dom da retórica, essa facilidade com o dom da palavra, né, como a gente Você tem uma facilidade muito boa de falar. Sempre tive muita facilidade de me comunicar com as pessoas. E os líderes foram vendo essas aptidões e desde cedo eu fui colocado nessas posições de liderança, né? Eu não cheguei, na verdade, a ser ordenado ao pastorado, como a gente fala, mas as funções que eu exercia eram funções pastorais, e por isso que eu digo sem nenhum tipo. O que são as funções pastorais? Liderar pessoas, ensinar, pregar nos cultos, organizar eventos, né? E estar sempre à frente de programações que exijam um teor mais de liderança. Desde quantos anos? Desde os meus 11. 11 anos? Bastante precoce. Nossa, cresceu então. Eu cresci nesse meio, é por isso que eu tenho eu me sinto muito à vontade para tratar dessas questões, porque é um assunto que eu conheço mesmo, né? Faz parte da minha vida e da minha formação. Tive pessoas muito importantes que passaram pela minha vida e que fazem parte do meu processo de formação. Você leu a Bíblia toda? Já li a Bíblia toda mais de 10 vezes. Ou seja, leu e voltou. Li e voltei. Na verdade, eu sempre fui mais de estudar do que ler, né? Ela é muito... tem muita informação. É um livro complexo. É um livro muito complexo. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura recreativa. Você não lê a Bíblia para se divertir. Não é uma leitura que te cative se você não estiver imbuído já de um espírito de busca pelas verdades que estão contidas ali, não é? Então é uma leitura bastante desafiadora, mas que eu fiz... Você tem que estar envolvido pela fé para poder também, dar continuidade. Ou pela fé, para sustentar a tua fé, ou, por exemplo, movido por uma busca crítica para entender o que está acontecendo na narrativa, porque é uma narrativa, como eu te falei, bastante complexa. Não é assim, não é uma história que vai te contar, ele Não, foi ali e aí... Não, absolutamente. As pessoas que estudam, por exemplo, as ciências da religião, leem a Bíblia com outra perspectiva, né? É o que a gente chama de chaves hermenêuticas, que são pontos de vista de interpretação. O fiel lê para sustentar a sua fé, para consolidar essa fé. E para, de certa forma, passar isso para outras pessoas. Exatamente. Dentro do que ele está percebendo. Porque eu ia te perguntar isso, se você teve você esteve ali pregando a palavra, sim, né? Sim. A pessoa que lê a Bíblia, a gente sabe que a gente quando lê algo, eu tenho uma interpretação, você tem o seu jeito sim. de interpretar, e é um livro que dá essa perspectiva, né? Das interpretações, ou não? Quando vocês leem, tipo, na igreja, tem que ser, não, isso é interpretado dessa única forma. Veja bem, ou não? A interpretação da Bíblia, eu acredito que a interpretação da Bíblia no meio evangélico precede a própria leitura. Porque quando um fiel, um crente lê a Bíblia, ele já está... já existe nele uma predisposição a interpretar de uma forma. Ele já está envolvido pela forma que ele vai interpretar. Ele não vai, tipo assim, ele não vai em busca ali de um lado de análise. Não, absolutamente. Ele não vai analisar nada. Não. Ele vai fazer uma análise, mas até essa análise está pautada naquilo que ele já entende como verdade, naquilo que ele já entende como princípio. É muito difícil. E essa verdade por muito tempo massageou ou massacrou. Sim, muitos egos, né? E foi responsável por muita coisa. Por muitas revoluções, como é até hoje. Muitas revoluções até hoje. Muitas revoluções, muitas mudanças importantes no curso da história, mas a gente não pode deixar de falar das barbáries também, das violências e da série de violências que foram cometidas em nome dessas interpretações, né? Você estudou. Estudei. Hoje é professor da Universidade Federal de Roraima. Sim.
E é doutor também Sou na doutor. Universidade Federal de Roraima. Sim. E o pastor? O pastor ele tá por aí. Ele tá adormecido, mas ele virou um analista do discurso. E hoje Mas ele você é cético hoje? Não. Eu não me considero cético, mas eu também não sou religioso. Hoje em dia eu não professo nenhuma religião. Eu não tenho. Seria muito difícil se tornar cético também, porque a gente vai fica muito claro que não é só uma coisa de um jeito. Não. Existem experiências na religiosidade e falando muito mais profundamente na espiritualidade, que são genuínas. Mas são as experiências que escapam a essa liturgia, a essa tradição, a esse modo de viver engessado em uma redoma. As pessoas têm as suas experiências espirituais e eu acredito que isso independe de contexto. As pessoas têm suas experiências religiosas na igreja evangélica, na igreja católica, nas religiões de matriz africana, no espiritismo, no budismo, em várias expressões religiosas, ou as pessoas que não praticam religião alguma também têm as suas experiências religiosas, né? E transcendentes, as suas crenças, a sua maneira de expressar a sua fé, ou a ausência dela, né? Que também Você acha que a gente está mais... um direito. O olhar desse pastor, desse menino que aos 11 anos está dentro da igreja e cresce na igreja, né, de certa forma, e vai em busca do conhecimento, toma alguns outros caminhos. Você acha que, de alguma maneira, a gente está mais próximo dessa liberdade de pensamento, de decisão de religião, sem um definitivo de certo ou errado? Marleide, é um exercício complexo, necessário, mas é um exercício complexo, porque a gente até conversava um dia desse, eu com você, numa conversa muito interessante, e eu dizia que para algumas pessoas a religião é necessária, e aí você dizia que para muitas pessoas ela é psicológica, mas ela também é conforto. Ela é conforto. Ela é abrigo, ela é segurança, não é? Então, às vezes, não é que as pessoas não reflitam sobre os males que a religião possa trazer ou as limitações, é porque elas não sentem necessidade disso. E eu te digo até mais, elas se sentem ameaçadas quando pensam na possibilidade de questionar, porque a religião é um lugar seguro, é um lugar estável. A partir do momento que você atinge esse lugar em que você não sente necessidade de questionar nada, em que você tem crenças inabaláveis e verdades inquestionáveis, isso é um estado de espírito muito, muito invejável, na verdade. Eu tenho inveja dessas pessoas. Que não questionam. Né? Que não questionam porque não sentem necessidade de questionar. Eu sei, você também sabe, que isso é resultado de todo um processo, de uma gama de processos, na verdade. Mas essas pessoas atingiram esse lugar. Então elas estão confortáveis. Para mim, esse lugar nunca existiu. E aí, respondendo a sua pergunta, para mim esse lugar nunca existiu, porque eu sempre fui um questionador nato. O questionamento sempre fez parte da minha existência mesmo. Minha mãe que o diga, né? De quantos embates a gente já teve, mesmo agora em adulto, eu sempre fui um questionador. Mas para muitas pessoas, esse questionamento não existe porque não é necessário. Elas estão bem do jeito que estão. Você acha assim que hoje o Val, olhando para tudo isso, daí eu estou começando por esse viés mesmo da gente falar um pouquinho sobre religião para entrar no universo acadêmico dele, porque são universos que às vezes não discutem muito bem isso, né? Um chama as pessoas de figuras do mundo, pessoas do mundo, outros chamam de alienados, enfim. Mas acaba que é um grupo que muito não conversa com o outro.
Ou às vezes até conversa, mas nunca toca nesses assuntos. Sim. De forma a análise, né? De analisar. Mas assim, o que a gente observa, e claramente fica cada vez mais claro, é que esse poder da fé, ele muda muitas realidades, né? O garoto, ele ainda continua dentro da fé, da crença. O menino de 11 anos ainda está aí dentro, de alguma maneira, não? Está. E ele questionou o adulto em algumas outras também, não? Eu acho que eles se tornaram grandes amigos, na verdade. Eu acho que o garoto sempre sonhou em conhecer essa versão atual. Eu digo mesmo para todas as pessoas com quem eu converso que esse é o meu melhor momento em todos os aspectos imagináveis e possíveis da minha existência. Você perguntava se eu fiquei cético, né? Um dia desse eu estava conversando com uma amiga que é bastante espiritualizada e tal, é espírita, e ela é muito ligada nessas questões da energia, do cosmos e da espiritualidade, e ela dizia assim, eu não entendo como é que um homem tão inteligente como você não acredita nessas coisas. Eu digo, não é que eu não acredite. É porque eu já estou talvez em um estágio tal em que isso para mim é normal. Eu ajo como eu ajo sem ter mais necessidade nenhuma de teorizar sobre isso. De dizer, por exemplo, que é o Espírito Santo que está me mandando agir dessa forma. De que é Deus quem está me orientando a agir daquela forma. Sem discussão sobre isso, porque eu não acho que seja necessário. Eu sou quem eu sou porque eu acho que é bom ser assim. Eu estou aqui conversando com você porque eu acho que é bom estar aqui. Eu faço bem para as pessoas porque eu acho que é bom fazer o bem. E ponto, eu não sinto mais necessidade de estar fundamentando isso sob nenhum ponto de vista, entende? Não, porque foi o Espírito Santo que me tocou. Às vezes as pessoas usam até desses discursos, que isso também é uma estratégia de marketing religioso, dizer, olha, o Espírito Santo me mandou vir aqui na sua casa hoje. Justo hoje, né? Entende? Isso dá um status quo espiritual e confere a essa pessoa uma autoridade espiritual que é invejável. Nossa, o cara, olha só, o Espírito Santo falou com ele, Deus falou com ele. Esse cara é próximo do homem, né? Então vamos respeitar. Então, na minha vida isso não é mais uma questão. Eu não estou mais preocupado se é Deus que está me mandando fazer, se não é. Não, eu passei tanto tempo teorizando sobre essas coisas que de repente eu já internalizei o que precisaria ser internalizado e agora eu só vivo. Olha, ninguém está aqui questionando fé, gente, sabe? De forma alguma. De forma alguma. Eu tenho a minha e ela meu maior respeito. E ela é inabalável e eu acredito que você do outro lado tem a sua e o Val tem o jeito dele de ver tudo isso. O que a gente está conversando aqui é porque ele era, né, vivia dentro de uma doutrina religiosa e de repente ele muda para a academia e dentro da academia, ao estudar e buscando conhecimento, você começa não tem como você não fazer ponderações, análises. A ciência te leva por um caminho que às vezes deixa muito distante, até mesmo no discurso acadêmico, né? De uma realidade religiosa. Mas você sabe que Mas eu conheço inúmeros professores, assim, extremamente, assim, acreditam nas suas religiões. Sim. Mas você sabe que Marley, agora mais cedo também você falava de uma questão que é do diálogo. Sim, a gente tem que aprender a conversar, né? Entre academia, entre igreja, entre terreiros de candomblé, entre expressões religiosas as mais diversas. E eu acho que a universidade, a academia, ela não veio absolutamente para desbancar nenhuma forma de religião. E o que eu entendo que a academia lida é com o questionamento.
A ciência é questionamento, a ciência é busca de respostas. A religião não lida com isso, a religião já tem as suas respostas. Todas completas. Todas completas e eles estão muito bem vivendo dessa forma. Mas eu acredito que é possível dialogar. Claro, né? Dialogar dentro de uma dinâmica de respeito, de não ataque, que talvez esse seja o grande desafio das pessoas que se colocam nesses dois extremos, né? Eu também falava com você mais cedo dos extremos, do quanto é perigoso você habitar extremos. Sim. Tanto na academia, quanto na religião, quanto em qualquer lugar. Os extremos são sempre muito perigosos. Aí a música entra nisso tudo. Hoje você toca também e não sei se você viu aí no início, a gente colocou umas imagens. Ele geralmente quando canta faz assim, tem umas letras que dá uma paradinha, conversa um pouco. É isso. E traz aí também um pouco desse professor com a expertise de fala, de vivência de um pastor. Eu lembro que a gente estava uma vez numa roda de conversa, de música e conversa. Precisamos repetir, inclusive. Precisamos. Eu quero, inclusive, chamar esse pessoal todo pra gente bom. repetir. E ali você parou e contou um pouquinho dessa história toda e muita gente ficou assim, né, tentando entender esse processo que é do garoto que sai lá e vai estudar, mas que tinha um pé na religião e tinha uma cobrança, às vezes, familiar, de postura. Sim. Você falou que a sua família inteira também está. Minha família inteira. Permanece dentro Estão todos lá ainda. E sempre foi muito interessante também essa minha filhos, minha né? Os meus filhos eu já os criei depois do divórcio, né? Os dois mais velhos. Tem Miguel, que já é de uma outra relação, mas os dois mais velhos que conviveram mais comigo na casa mesmo, até uma certa idade eu os conduzi, né, junto com a mãe, à igreja, e por ocasião do divórcio eu também rompi com a igreja. A minha ruptura com a igreja, eu acho interessante até deixar claro isso. Eu não rompi minhas relações com Deus, com Jesus, eu rompi minhas relações com a igreja e com as estruturas religiosas nas quais eu realmente não acredito. Eu acho que a religião tem o seu lugar, tem a sua importância, mas para mim elas não têm a relevância que tinham. As imposições, talvez. As imposições, a hermeticidade, o ultraconservadorismo, né, que são expressões muito, muito perigosas. Eu hoje, como intelectual e pesquisador, vejo isso tudo como muito perigoso, porque eu sou um homem da democracia. Outro dia eu escutei isso, tipo, eu sou uma figura da democracia também, eu conheço, tem amigos de todas as religiões e conhecidos e pessoas que frequentam as mais variadas religiões. Mas você conversou com fulano? Olha, porque fulano... Aí eu... Cuidado, que fulano é ateu, hein? Olha, porque não sei o que. Eu disse, gente, mas que medieval essa discussão. Que medieval essa discussão. Que coisa questão mais, né? Não é... Assim, eu acho que a gente tem que começar a evoluir. Eu tenho a minha, né, as minhas decisões, o meu jeito de ver, né, de conversar com Deus. Eu tenho essa crença absurda em Deus. Fui criada também no nível de religiosidade em família. Mas a minha mãe deixou sempre muito aberto. Olha, ela era evangélica e ela dizia assim, conversa com Deus, né? E ela ensinou do jeito dela de conversar, e aquilo que fica meio de raiz dentro de você. Claro. Por mais que você... Eu ia te perguntar sobre isso agora. Por mais que você às vezes faça alguma coisa ali, até entenda outra, compreenda outra, leia um texto, faça uma reflexão, mas tem coisas que ficam dentro de você quando você para conversar e fazer questionamentos, né, de fé e em momentos difíceis, de desafios, de situações que você fala assim, poxa, né, olha isso aqui, não sei o que, não me deixa, né? Então, sim, eu acho que tem esses momentos assim muito fortes que a gente... Sem dúvidas. Que a gente... Você perguntou agora sobre a música, eu já vou te responder. Eu venho de uma família onde eu não tenho registros de que nós
tivéssemos grandes músicos, né? Minha família não é musical. Os meus antepassados, por assim dizer. Eu comecei a tocar violão aos 13 anos de idade, por influência do meu irmão, Valmir. Beijo, Valmir, se estiver ouvindo. Ou quando Ele toca violão. Toca violão e toca contrabaixo, toca guitarra, é um exímio músico. Mas que nunca teve a oportunidade de estudar música. Ele aprendeu escutando. Também dentro da igreja. Também dentro da igreja, escutando, e desenvolveu uma sensibilidade musical absurda. Acho até que tem ouvido absoluto. Escuta uma música, ele já vai em cima do acorde, já consegue tirar a música. E por influência dele eu também comecei a tocar. E nós dois desenvolvemos uma sensibilidade musical muito grande. A partir daí eu fui para outros instrumentos, sempre guiado pelo meu ouvido. Isso com que idade, Val? Isso a partir dos 12, 13 anos. Hoje em dia eu toco 6 instrumentos musicais sem nunca ter ido a uma escola de música na vida. Eu nunca fui numa escola de música. Eu não sou um grande músico, não sou nenhum virtuoso, mas eu consigo tocar bem 6 instrumentos musicais. E aí algumas pessoas olham e dizem, mas isso é Deus em você. Essa bom que vê isso, né? Essa sensibilidade que você tem. Que energia boa aí dentro de você. Essa energia boa. E aí as pessoas vão dando inúmeras. Cada uma com o que vê dentro dela mesma. E cada um com a sua categoria de análise. Né? O espírita vai dizer que, poxa, você em outra encarnação deve ter sido um bom músico. Né? Tem muita coisa boa para distribuir por aqui. Exatamente. O evangélico vai dizer, não, isso é dom, é o dom de Deus, então... O diáfro de descendência vai dizer que é algum orixá, alguma entidade. Que o meu orixá da música e tudo. E eu não tenho nenhum problema em aceitar tudo isso e dizer, ótimo. Entende? Mas o que eu estou dizendo para você é que não reside mais em mim nenhuma preocupação em explicar isso. Eu sempre amei música desde antes de tocar. E aí tem uma história interessante que durante muitos anos eu fui privado de tocar as músicas que eu toco hoje, que elas eram consideradas músicas do mundo. Músicas do mundo. Então não podia tocar. O que é o mundo para quem está no mundo? Isso eu nunca entendi muito bem esse dentro do conceito evangélico, protestante, o mundo é todo aquele que não é evangélico. Tudo aquilo que não é crente. Eu queria só que você explicasse. É do mundo, né? Então a concepção é mais ou menos por aí. Então eu passei vários anos, depois que eu aprendi a tocar, escutando uma quantidade enorme de músicas. Escutava na rua, escutava escondido em casa, no meu Walkman, mas não podia tocar, porque era pecado. Tocar mesmo só as músicas de Deus, só louvor. Mas isso foi me dando um capital musical enorme, que hoje em dia eu consigo pegar um violão e alguém diz assim, você conhece aquela eu já vi. Do João Mineiro e Marciano? Que alguém vai dizer, quem é João Mineiro e Marciano? Aí eu vou dizer, sei, e começo a tocar a música, porque eu passei muitos anos aprendendo essas canções pelas vias do ouvido apenas, sem poder nunca executar. Já aconteceu, aqui no seu pub, por exemplo, eu já toquei músicas que foram a primeira vez que eu toquei aquela música. Elas estavam no meu HD aqui, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de executar. Alguém vai dizer, você conhece? Aí eu conheço. Espera aí. E aí eu começo a tocar. Quer dizer, isso é Deus? Se for, ótimo, obrigado. Estou super agradecido por isso. Mas eu acho também, Marleide, que depender dessas conceituações, depender dessas justificativas para você ser uma boa pessoa, para você buscar o autoconhecimento, para você buscar melhorar
como ser humano, também é muito perigoso. Sabe? Você dizer assim, eu estou fazendo isso porque Deus mandou. Por que não dizer assim, eu estou fazendo isso porque é o certo? Sim. Porque é bom. Porque faz bem, né? Porque faz bem a mim. Porque ajuda o outro. Porque ajuda o outro, porque é interessante. Sem essa preocupação, por exemplo, com a barganha do pós-vida. Sim. Dizer, não, eu estou fazendo porque eu estou acumulando um tesouro no céu. A religião também caminha muito por essa estrada, né? Por essa via. Você sabe que... Sem, assim, estou me permitindo generalizações, tá, gente? Mas as exceções já estão contidas no meu discurso, por favor. Não, é muito interessante o que você falou, né? Eu acho que fica aí, eu vou até reduzir aqui. Sem a barganha, né? Sem a barganha. Faça porque é bom. Faça porque é bom. Aí hoje o Val dá aula, né? Professor doutor da Universidade Federal, canta na noite e vai tocar um trechinho. Escolheu uma aí pra gente? Um trechinho? Escolhi. Um trechinho. Te pedem muito, você toca muito pop, muito rock. Toco muito pop, rock, muita MPB, né, que é a minha... Você está estudando formatos de músicas autorais também, com Exato. esse retorno, né? Sim. De repente, se alguém tiver aí umas propostas e quiser sentar pra gente conversar. Eu não sou compositor, então não tenho... Mas já conversei com algumas pessoas que têm essa ideia de começar a trabalhar o autoral. Eu acho bastante interessante até. Vou cantar uma do Almir Sater que chama Tocando em Frente, uma música bastante conhecida. Vou tocar só um trechinho. Tá? Ok. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou seguindo os dias pela longa estrada. Eu sou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Tem muito a ver comigo. É interessante porque, né, ele toca essas letras e músicas e vai dando uma paradinha, vai conversando e vai ponderando, inclusive, sobre o artista, né? Sim, você falava isso antes e eu acho que isso tem muita relação com a minha caminhada, né? Com a minha caminhada, com a minha formação também. Eu sempre me entendi como professor, sempre. Eu me lembro que quando eu estava na primeira série, já alfabetizado, já lia, né? Catando os cordéis que eu encontrava na rua e aprendendo a ler. Não tal que sou apaixonado por literatura de cordel. A minha dissertação de mestrado é sobre cordel, sobre a obra do Rodrigo de Oliveira, não sei se você conhece, que é um professor da Universidade Estadual de Roraima, que também é cordelista.
Rodrigo depois veio a se tornar um grande amigo. E na primeira série, eu já alfabetizado, sempre fui o nerd da sala, e eu me lembro que a minha vizinha da frente veio perguntar da minha mãe se eu poderia ajudar a filha dela a aprender a ler, porque a menina estava com dificuldade. E se eu não me engano, a menina estava até uma série ou mais Na tua frente. à minha frente, né? Mas eu já tinha uma desenvoltura muito grande para ler. Então essa veia do compartilhamento, de conversar com as pessoas, de compartilhar com as pessoas as minhas histórias, enfim. E tem criança que é muito pra mesmo. frente, né? Eu lembro da minha sobrinha Camila aprendeu a ler com 5 anos. Tem criança que aprende muito rápido. Mas, e por incrível que pareça, isso tudo permeado por uma aura de timidez. Porque não parece, e tem gente que não acredita, mas eu sou um sujeito tímido em muitos aspectos. Mas, eu me escondo muito atrás do violão, eu me escondo muito atrás do professor. Né? Eu tenho as minhas estratégias que eu fui desenvolvendo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de me comunicar com o público, mas eu sou um sujeito tímido. Mas montou o avatar. Eu montei o meu avatar, né? Então essa estratégia, por exemplo, de no meio de uma música, ou entre uma e outra, conversar com a plateia, debater um assunto, puxar uma discussão, um debate, uma coisa mais leve, é algo que me dá muito prazer. Sim. Porque aí você sente também a interação das pessoas. Você percebe, né, se a pessoa está bem, está gostando. Exato. Te dá uma segurança essa conversa. Porque eu sou, antes de ser músico, eu já me considerava um comunicador, já me considerava um professor mesmo antes disso, né? Sim. É importante dizer, por exemplo, que a minha atuação na universidade, ela não é uma atuação docente, né? Na universidade eu sou técnico em educação. Agora sim, eu estou como componente do corpo docente de um curso nosso lá de São João da Baliza. Eu acho que eu até comentei com você que eu vou começar os meus trabalhos docentes por lá, e também vou coordenar o curso, fazer a parte de coordenação pedagógica. Mas a docência sempre esteve muito na minha pele. Já trabalhei em universidades particulares, enfim. Meu doutorado também veio muito em função disso, de querer perseguir ainda mais aprimorar, não é, a docência, porque é uma coisa que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu já comecei, por exemplo, para você ter ideia, eu desisti do curso de Direito, para o qual eu fui aprovado em primeiro lugar na estadual, aqui na estadual. E quando eu comecei a cursar Direito, surgiu a oportunidade de eu sair para o doutorado. E aí eu fiquei pensando entre começar uma carreira do zero e consolidar uma que já estava em andamento. Eu nem contei conversa, tranquei o curso. Aliás, eu abandonei o curso. Eu nem cheguei a cogitar a possibilidade de trancar, porque no trancamento depois você consegue retomar. Sim. Eu cancelei o curso e fui embora para o Rio de Janeiro, onde eu morei por 1 ano e meio, para fazer o meu doutorado. Então a docência sempre esteve presente aqui, sabe? Ela faz parte da tua história. Sempre fez parte da minha identidade. E a busca, né? Você falou, o Val comentou comigo algumas vezes, né? Isso de forma aberta até, eu acho que em momento de show, de conversa com o público, que estudar era uma alternativa certa para muita coisa, né? Assim, é uma alternativa já certa para todo mundo, né? Para todo mundo. Mas para você era... Salvação. Você falou que era uma salvação total, salvação, né? Eu sempre digo isso, da minha gratidão. Outra coisa que eu sempre cultivo, Marleide, e as pessoas associam muito isso também a Deus e tudo, eu tenho um sentimento de gratidão muito, muito forte pela vida e pelas coisas que
Você sabe que eu tenho que também? aconteceu. Eu acho que isso é tão, Eu já tão escutei assim, bom, mas como assim que se agradece tanta coisa? não é? Eu olhei assim e falei, mas eu não consigo ver de outra maneira. Só É sei agradecer essa presença imensa e esse montão de coisas boas as na minha vida. oportunidades de você. Até no ruim, às vezes, eu consigo enxergar Sim, possibilidades. sim. E isso não tem nada a ver com ser positivo, com Não, pensar, não. com ser idealista. Não, eu acho que a vida o tempo todo está nos dando ensejos, né? De conhecer pessoas boas, de ter experiências positivas, de fazer coisas boas. Então, se você ficar pensando o tempo, isso é meio coisa de adolescente, né? Desculpa, mas essa coisa de achar que a vida vai ser o tempo todo florida, com balõezinhos cor-de-rosa, eu acho que isso é Não muito vai, pueril. Não vai. Não vai. E sobretudo a vida adulta. Sim. Você tem filho, eu tenho filhos, a gente tem contas para pagar, tem boletos, tem questões, tem. Enfim. E tem, como? Então não tem como, mas em meio a tudo isso, poxa, o que aconteceu de bom na sua vida hoje, né? Sim. Hoje, por exemplo, eu tive um dia bem corrido, mas eu tive 2 momentos agradabilíssimos. O primeiro foi ver lá a formatura do meu filho, né, que você até viu a foto dele recebendo. Você publicou no status hoje, né? Publiquei Bonito, e tal. né? E eu fui lá e fiz questão de sair do trabalho, fui lá, meu filho, eu nunca coloquei dificuldades em estar presente Sim. na vida dos meus filhos, que é uma identidade que eu cultivo com muito carinho, é a identidade de pai. Sempre cultivei com muito carinho, com muito afeto. E aí foi um momento agradabilíssimo. E aí outro aqui, tá com você aqui tomando um drink, batendo esse papo, quer dizer... Contando por que sua não? história, né? Contando a minha história, por que não agradecer? Olha que legal, né? Em meio a um dia que foi também... Você sabe que há 20 dias atrás, muitas pessoas me perguntaram, ainda vou parar uma horinha para falar sobre isso. A gente estava no Autoriza, não gosto muito desse tipo de coisa, mas a gente teve um momento muito complexo, que ele teve um probleminha de saúde, e eu fiquei muito assustada, né? E numa determinada situação, eu encontrei uma pessoa conhecida, eu estava dentro do corredor do hospital, ela olhou assim, mas o que aconteceu e tal, né? A gente mora aqui há muito tempo. Falei, aconteceu isso. Elas, poxa, Marleide, nossa, não sei o quê. Imagina tua cabeça. Falei, mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E ele já tá bem, tá tudo bem e tal. Tá tudo muito tranquilo mesmo, obrigada e tal. Ela olhou pra mim assim, me deu um abraço. Disse assim, você sempre resiliente, cheia de fé, de crença. Cara, admiro isso tanto em você, não sei o quê. Eu olhei assim pra ela, assim, na hora eu me assustei, assim, um pouco, porque eu pensei assim, ela meio que tá exagerando, né? Mas eu acho que, às vezes a gente não se dá conta de óticas de vida que a gente tem, que as pessoas às vezes acham até que a gente tá criando ali, mas não é. Talvez seja uma busca mesmo de respirar, Sim. de sobreviver diante de quadros difíceis, porque Sim. se você for parar pra pensar no tamanho de certas cenas... Você não sai delas. Não sai delas. E eu acho que tem a ver também com aquilo que a gente falava antes, de você já viver isso de uma forma tão natural que a você não causa espanto. Não. Mas a outro sim. Dizer, como assim que você está reagindo tão como assim já está olhando e ainda está aqui, né? Como assim, né? E tal. Mas a gente internaliza essas questões de uma maneira tão... Eu nem sei se era positivamente, porque só eu então, e Deus sabia como é que estava sim, ali claro, por dentro. Claro. Porém, vendo já, vislumbrando, estando Sim. saindo, que a coisa já estava acontecendo Sem de forma dúvida. positiva. Eu sempre fui muito assim. Eu não sei se você criou cenas na sua vida, mas eu lembro assim, quando eu tinha meses, né, que tinha perdido meu pai, e a gente estava co-criando a ideia do café. Então eu já imaginava assim, um café pub no lugar e tal, um podcast e tal, mas eu não tinha ainda concretizado a ideia. Talvez. Mas eu já via a cena. O Val já se via assim, em algum momento, fazendo música, dando aula, os filhos grandes, batendo papo, que você tem filhos adultos também. Você meio que fez um desenho agora do final de semana que você teve com a família. Sim. Assim, cenas que você
aquele menino de 11 anos, se falasse para alguém, as pessoas dizendo, não vai dar certo e tal. Eu não ousava Cocriar essas imagens. cocriar essas imagens, porque, veja, o menino de 11 anos vivia Uma realidade diferente. uma realidade absolutamente diferente, que não permitia esse tipo de cocriação, esse tipo de projeção. E eu tô trazendo essa conversa aqui porque eu acho que muita gente tem que começar a se permitir, né? Aí a segunda parte da minha fala. No entanto, eu sempre me preparei para esse momento. Talvez inconscientemente, talvez por um direcionamento divino, por que não? Mas eu sempre me preparei. Olha, Sim, um sim. direcionamento divino, isso é muito bom. Como eu disse para você, eu não nego. Eu não nego nada, entende, Marley? Sim. Eu só não tenho essa necessidade o tempo todo Da tá dizendo, afirmação. que Deus isso, Deus... Eu não vejo necessidade. Se Ele está em mim, se Ele reside em mim, se Ele me guia, Tá perfeito. então é tudo isso, é tudo que eu preciso, entende? E não é a religião que vai me dar isso, não é nenhuma outra prática. Isso é uma coisa minha, é idiosincrático, é Sim. identitário, né? Então, em que momento? Eu sempre parti do pressuposto de que oportunidades são construções. Eu nunca acreditei em oportunidade como algo estanque, que vai cair no seu colo em um determinado momento como um passe de mágica. Sim. Né? As oportunidades vão surgir na sua vida. Mas Se como é que não você estiver preparado como para é que ela, você tá nessa cena da exatamente, oportunidade? você vai perder. Então veja só, eu fui um menino sempre muito recluso, sempre fui muito da casa, eu não tinha grandes amigos de sair e tal. A minha diversão na escola, por exemplo, era ler Machado de Assis. Nossa, você era diferente mesmo. Na quinta série, na quinta série, eu levava Machado de Assis para casa, para ler nos finais de Você era semana. diferente, Val. Sim, é por isso que eu estou dizendo a você que de alguma forma a vida estava me preparando para isso. Porque com quanto eu vivesse naquele momento, numa realidade absolutamente sem perspectivas, eu estava criando... O Val estava comentando que em mim. ele teve uma infância extremamente Pobre, pobre, muito humilde, pobre, né? Humilde não, pobre mesmo. Eu nem romantizo isso, é pobre mesmo. Mas eu nunca fui do esporte, eu não sou adepto de esporte, eu não sei jogar bola, não curto, não acompanho. Também porque não podia, né? A igreja A igreja não deixava. não deixava. E meu pai, sempre muito Severo nesse muito sentido. severo nesse sentido, observava isso à risca e a gente não jogava bola, não praticava esporte nenhum. Então, quando os meninos da escola iam para a quadra jogar bola, eu ia para a biblioteca. Porque é um tipo de jogo, né? É um tipo de jogo. Jogo é pecado e tal, né? Estou falando de um contexto de 30 anos atrás. Acredito que isso hoje Seja diferente. seja diferente. Tomara que sim. Tomara que sim, né? Mas eu Você sei sabe que eu tenho uma memória muito recente, vou te contar uma história, aproveitar aí pra te deixar tomar uma água aí também, tomar um pouquinho do drink. Mas ó, o meu acho que você pai, nem imaginou que eu falo tanto, né, Marley? o meu pai, que eu já perdi, porque esse lugar é uma homenagem ao meu pai e à minha mãe, gente. É um recorte da casa deles. De alguma forma a gente fez alguns recortes, né? E eu sempre comento isso para as pessoas terem uma noção do ambiente, assim, e do que é esses recortes de memória e essa simbologia pra gente. Mas num dos momentos finais do meu pai, você sabe que numa conversa assim com ele e tal, eu acompanho o bispo Bruno Leonardo e ouço até hoje, minha irmã, meu irmão, minha sobrinha, enfim. E isso era um momento com ele, né?
uma pandemia, a gente não tinha como ir para a igreja, era uma realidade que a gente viveu ali de forma muito diferente. E tinha um momento certo de ouvir a oração. E eu lembro, como se fosse hoje, uma amiga minha me apresentou um link para essa oração e ele já estava num processo de entrada ali de muita tristeza, né? Por conta da minha mãe e tal. E ele ficava... E tinha hora que o bispo parava, Salmo 91, que ele sabia de cor. Ele também era uma pessoa, né, que tinha lido a Bíblia de inúmeras formas e sabia cada coisinha que a gente falasse, ele terminava, ele concluía. E o Salmo 91 de cor, então ele começava, ele continuava. Já era uma forma de trazer ele nos gatilhos ali do Alzheimer, né? Sim. E ele começava o Pai Nosso e ele, tipo, tinha um raio assim de lucidez e continuava completamente assim. E aquilo ficou uma memória de um jeito que a gente criou um link, né, com esse momento da oração. E eu acho que todas as vezes que ele falou, filha, olha, vai ter igreja hoje. Eu disse, pai, eu fui algumas vezes, mas eu não fui sempre. Eu falei, eu vou e tal, vamos sim e tal. E a nossa família sempre foi uma família muito unida, né, muito bonita, assim, de reuniões, de tradições, né? Que eu acho que você deve ter tido também com a sua, de tradições. Eu vou falar sobre isso quando você e aí, a gente tinha essa coisa dos momentos. E na pandemia ficou esse, né? E eu acho que todas as vezes que eu não fui... E esse bispo, ele traz uma... Eu acho que não era muito igual. Ele ficava com o olho assim, ó, quando o bispo começava a falar. Aqui, eu acho que o bispo faz uma fala mais ou menos assim. Ele não prega igrejas. Ele fala de Deus. E o papai abriu um olho, assim, sabe? Ele já traz um discurso diferente, né? Com essa formatação do novo. E o papai ficava com o olho assim, porque na igreja, a Assembleia, né, tem discursos que não são semelhantes. Enfim, alguém uma vez me falou assim, mas é um bispo, mas é um pouco midiático, não sei o quê. E eu lembro que ali, para mim, aquele momento ali virou um momento de todo momento que a gente talvez no corre, na coisa, dos dias que não pôde ir, das vezes que não esteve tão presente, no sentido de ir para a igreja com ele. Mas ali no final, que foi quase um ano, a gente esteve presente nessas orações rituais, em 3 horários juntos, né, um perto do outro. E eu acho que isso é de um poder fascinante. Sem dúvida nenhuma. Essa busca interna, porque é uma busca interior, gente. Quem acha que está do outro lado, que está no comportamento do outro, que está não sei aonde, ainda não entendeu muito sobre essa busca. Essa busca, ela é interior, né? Então é o meu encontro todas as vezes, naquele horário X, tanto eu, quanto a minha irmã, quanto meu irmão. Sim. E em momentos diferentes a gente compartilha uns com os outros, no nosso grupo de família, mas ficou marcado, acho que vai ficar marcado por muito tempo. E tem essa simbologia do elo de seu bispo Bruno Leonardo, que para quem não entende, né, para quem, mas olha, isso não sei o quê, faz não sei o quê, nananã, para mim ele é de uma simbologia, de uma força espiritual muito grande, e que foi através da internet. Claro. Né? Internet com o seu lado bom aí, de busca de autoconhecer, de entender. Poder inquestionável, né? Nesse sentido de ligar pessoas. E a gente estava falando das tradições. Sim. Complementa aí. Sim. E aí só... Já vou te pedir música, tá? Tá. E aí só terminando a coisa da minha preparação, não é? Eu sempre vi os estudos como salvação, apostei muito neles, né? O meu pai faleceu, eu era ainda muito jovem, eu tinha 13 anos apenas, quando meu pai faleceu. Estava em pleno processo de entrada na puberdade. Meu pai era minha figura de apoio, sempre foi o meu referencial. E aí, ele falece aos 50 anos de idade, eu com 13. E aí uma perspectiva que já não era tão boa se torna ainda mais desafiadora. Mais desafiadora, né? Então, a partir daí, já linkando com a tua pergunta, o nosso senso de comunidade familiar, ele foi também diminuiu um pouco, extremamente abalado, porque minha mãe entrou em um processo de luto que infelizmente dura até hoje. Minha mãe hoje está com 74 anos e ainda
ainda vive esse processo de luto, porque ela se casou aos 15 anos, foi o único homem da vida dela, com quem ela teve 8 filhos, e ela se programou para viver a vida inteira ao lado desse homem. Quando ele chega a faltar, o mundo dela simplesmente desmorona, perde todo o sentido. Então ela fez o possível, claro, dentro das possibilidades dela, para manter os filhos juntos, mas ao mesmo tempo nós fomos apresentados à dura realidade de que agora era cada um por si, praticamente. Minha mãe não trabalhava no mercado formal, ela era dona de casa, né? E os filhos, os mais velhos, que já tinham idade de trabalhar, iam para a rua vender picolé. Eu vendi muito picolé aqui nas ruas de Boa Vista, isso já aqui em Boa Vista. Picolé, din-din, frutas, enfim, né? Se virando para pedir ossada no Romeu Caldas e uma série de questões. Tem recortes aí bem profundos mesmo, né? Então a gente não desenvolvia muito o senso de comunidade e família, porque nós estávamos o tempo todo na correria para sobreviver. Sim. Para ter o essencial, claro, para comer, pelo menos. Então, quando chegava o final de semana, nós não tínhamos nem o ânimo, porque estávamos absolutamente cansados, e também não tínhamos a condição financeira para realizar, por exemplo, um jantar de família. Aquilo para nós sempre foi símbolo de uma certa extravagância, a qual nós não tínhamos direito, porque não tínhamos condições. Nós estávamos lutando pela sobrevivência. Você sabe que outro dia eu escutei um negócio que eu achei muito forte e me deu um estalo assim, absurdo nisso tudo, porque alguém falou e depois me reproduziram, e se você lembrar, por favor, até coloque aqui, que a pobreza ela já marginaliza em tudo, né? Não tenha dúvidas. Ela já deixa você à margem de qualquer situação, diante de graus assim extremos, né? A pobreza, Marleide, animaliza. A pobreza animaliza, a pobreza bestializa as pessoas. E a gente precisa muito dar acesso, né, para todos. Porque você é apresentado aos seus instintos mais primários diante da pobreza. E aí eu te conto, um exemplo. Eu sempre fui um menino muito, por conta das leituras que eu fazia. Eu estou falando para você que eu lia Machado de Assis com 11 anos, José de Alencar, Essa de Queiroz. São leituras tão complexas, Graciliano né? Ramos, que são leituras complexas. Eu li Menino de Engenho, Vidas Secas, com 12, 13 anos. Então eu era um menino que tinha um certo porte, um certo requinte, por conta dessas leituras, e apesar da vida miserável que a gente vivia. Miserável no sentido econômico mesmo, né? No entanto, também, imagina esse menino que era o mais inteligente da sala, que era líder da turma, que era referência intelectual na escola inteira, em todas as escolas que eu estudei. E aí esse menino se vê dentro de um ônibus com um saco de ossada, escorrendo salmoura dentro do ônibus, porque ele precisava levar aquelas ossadas para casa para a mãe colocar no feijão, para a gente ter uma refeição com um mínimo de substância. E aí as pessoas me viam, quando eu cruzava com alguém conhecido, aquilo ali para mim era extremamente constrangedor, porque eu estava sendo apresentado ao meu instinto mais primal, que era o instinto da sobrevivência, mas ao mesmo tempo eu não me rendia a ele. Eu continuava sendo
o garoto intelectual da escola. Você percebe o paradoxo? Sim. Você percebe a É. confusão de É a coisas? rima que te causa uma série de situações, né? Sim, sim. E aí, Até porque se você observar esse olhar inclusivo, ele não ocorre. não, absolutamente. E é por isso que eu fui também desenvolvendo essa empatia, porque eu sei que muitas pessoas que foram, que encararam situações análogas à minha, não tiveram a mesma resiliência. Coragem também de falar, Talvez, de mas comentar elas abertamente. sucumbiram. Elas sucumbiram, Sucumbiram, né? foram ou para a criminalidade, ou se entregaram definitivamente à miséria e lá ficaram, entende? Ou se suicidaram, ou enfim. Porque eu falando aqui em verbos, eu jamais vou conseguir expressar para você a loucura que é isso. E a dor. A dor que é. Val Abreu, essas são as conversas que nos trazem inúmeras reflexões todas as vezes que a gente conversa. Um grande amigo, uma pessoa querida. A gente teve a sorte de conhecer aqui pelo pub, aqui, pelo café. Esse café pub que recebe, a gente conversa e bate papo e vira assunto de podcast. Mas eu vou te pedir uma música agora. Ah, claro, vamos lá. Qual é que você pode tocar aí pra mim? Eu vou tocar uma do Vanderly, que eu gosto muito, que chama Onde Deus Possa Me Ouvir. Vanderly foi um compositor, é um grande compositor, faleceu em 2016, se eu não me engano, compositor mineiro, tem canções belíssimas. Eu vou tocar uma dele para vocês. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo e um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas estão tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo entender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Obrigada, muito bom. Gratidão por ter você aqui, conversar com a Imagina, eu gente, que contar a sua agradeço. história, compartilhar um pouco dessa Tava caminhada. Estava né? agendada há fazer tempo essa conversa. Tava. Ainda bem que a gente conseguiu. Que a gente conseguiu organizar direitinho sua caminhada aí, que envolve tanta coisa. E você sempre fala tão abertamente sobre isso. Acho que até é uma forma de exemplificar que é possível, né? Realidades. Tomara que a gente consiga, não sei se inspirar, né? Inspirar é uma palavra meio pretensiosa, mas fazer as pessoas pensarem um pouco que sim, é possível. É possível. É né? possível. Sem romantizações, né? Sim. Sem deixar de cobrar de quem de direito, sem deixar de cobrar
das autoridades, dos governos, da universidade e da sociedade que cumpram os seus papéis. Mas é possível, sim. É possível. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, é muito bom. A gente agradece muito te receber por aqui, tanto eu quanto o Gustavo, que está ali do outro lado, né, fazendo ediçãozinha ali, acompanhando a gente. O mago dos drinks. E esse lugar é isso, gente, é um pouquinho de casa, de conversa, de café quentinho, moído na hora, né, porque é assim que acontece a partir das 3 da tarde, porque aqui é uma cafeteria, é uma pub, é um ponto de encontro. E também é espaço cultural, porque quando a gente expõe, coloca produtos e deixa muito claro sobre essa arte que se manifesta na região de um jeito muito próprio, né? Às vezes até nessa composição e também, ou seja, nas músicas que são cantadas e, enfim, cada um com seu estilo, com seu jeito por aqui, que a gente também tem vários artistas autorais que participam por aqui. A gente deixa muito claro esse desenho da cena cultural local. E eu te agradeço muito. Obrigado, volta outras vezes. Conversa tanto para conversar quanto para cantar. Dia 23 a gente tem sim. Tem momento marcado aqui no Café Pub, né? Já deixo o convite para todo mundo. Se você estiver ouvindo isso antes do dia 23, venha Vem cantar com a gente, bater um papo também, interagir. Mas é sempre muito bom. Estar aqui no pub é sempre muito bom. As energias são sempre muito boas. A gente está em forma de áudio, Spotify, né, Gustavo? Também no YouTube, né? Para você que acompanha a gente aqui, segue o canal, gente. Segue o canal, né? Compartilha com outras pessoas, dá um like se gostou do conteúdo. E no Instagram é @podcast Studio Coffee. Geralmente todos os conteúdos que saem por aqui estão sempre por lá, ou nos stories ou no feed. E Podcast Coffee Pub é @podcast Coffee Pub, é o Instagram da cafeteria. Te agradeço pela companhia. Até o próximo episódio. Tchau.